Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque em todo tempo Ele é bom e fiel. Hoje vamos para o livro de 1 Samuel, o livro que começa nos falando de Eucana e suas mulheres. O livro de 1 Samuel vai começar a falar da história de Samuel. Eu amo essa passagem de Eucana com Ana e Penina, porque Penina foi verdadeiramente um empecilho na vida de Ana. Eucana gerava filhos, Penina gerava filhos, e a cada dia que passa, quanto mais Penina gerava, mais Ana ficava frustrada, porque ela ela tinha esse sonho de ser mãe, né? E em todo o tempo ela não conseguia gerar, até que um dia ela se estressou, porque ela já estava cansada de ver que aquela mulher só ficava importunando ela. Em 1 Samuel 1,6 diz: a sua rival, que é a Penina, a procurava excessivamente para irritar, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre, né, que não conseguia gerar. Até que um dia, a partir do versículo 9, Ana fez uma oração e um voto, falando que se o Senhor atentasse ao pedido dela, ao clamor, à aflição da serva, que era ela, e de mim se lembrar, e der um filho varão, ela colocaria ele todos os dias na tua presença, não passaria navalha sobre a cabeça dele, e devolveria ele para o Senhor. E ela faz essa oração de uma forma muito intensa, a ponto de ele achar que ela estava embriagada. Só que ela não estava embriagada, ela estava embriagada de espírito, porque a Ana, em 1 Samuel, quando nós começamos a aprender sobre esse capítulo, nós entendemos de uma forma bem clara que ela estava clamando para ter um filho, porque ela passava pelas provocações de Penina, que gerava filhos cada vez mais, e ela não gerava, apesar que o amor de Eucana era muito maior por Ana. Que Ana era uma mulher abençoada, uma mulher temente, uma esposa abençoada, mas o sonho dela era gerar. E eu amo porque no 1 Samuel 2 vem o cântico de Ana. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Quando ela fala isso, ela consegue rir e se alegrar, porque ela conseguia crer em meio à aflição e saber que ela conseguia rir mediante aquelas situações, porque ela sabia que o Senhor estava conosco. E nós entendemos que a partir daqui a chave foi virada, nós sabemos que ela foi abençoada, Samuel nasceu, Samuel foi rei, ele foi um super importante, ele andava junto com Saul. Olha a importância que Samuel teve. Ele andava junto com Saul. Samuel unge Saul, rei de Israel. Então, assim, ele foi um profeta daquele tempo. Ele foi o profeta daquela geração. E o pessoal foi muito abençoado por causa de Samuel naquele tempo, mas porque anos atrás a mãe dele tinha um sonho, clamou ao Senhor Jesus, e através desse sonho, dessa entrega, dessa oração genuína, ela foi tremendamente abençoada. A partir do capítulo 17, Davi se dispõe a pelejar contra o gigante, e aí já começa a virar uma chave que nós todos já conhecemos. Saul já tinha endurecido o coração, já estava num momento ali que ele tinha ira, ele queria matar Davi, porque ele pensava que Davi era uma ameaça para ele. E aí ele fecha o coração, e nós sabemos que Davi, pela misericórdia do Senhor Jesus, ele consegue vencer aquele gigante. E uma outra coisa que eu gosto de
esmiuçar no capítulo de 1 Samuel, é que Saul quis dar vestes para o Davi colocar, armadura para Davi colocar, para que ele usasse. Mas só que não adianta, as vestes que não são para nós não vai adiantar, por mais que seja uma armadura de proteção, se não couber em nós, aleluia, não adianta. E é isso que eu queria deixar de reflexão, que se alguém que quer o nosso bem, quer nos dar uma armadura para nos proteger que não nos cabe, ela vai nos atrapalhar. E assim é a nossa vida com o Senhor. Se alguém quer fazer algo por nós, quer estar conosco, ou nos dar algo que não é para nós, que não cabe a nós, nós não temos que aceitar, porque senão vai nos atrapalhar. E que nós possamos manter sempre esse coração reto e íntegro, esse coração disposto a servir a Cristo, como foi com Samuel, como foi com Davi. E o capítulo finaliza, com a sepultura de Saul. Eles conseguiram vencer muitas guerras. Davi reinou por muito tempo, apesar que os filisteus desconfiavam dele em algum momento. Saul, no capítulo 28, consulta uma médium, porque ele já estava, antes dele morrer, ele já estava numa situação que ele já estava totalmente afastado da presença de Deus, e até uma médium ele procurou para saber o que essa mulher ia falar, sobre ele. E assim, que nós possamos aprender com o livro de 1 Samuel, que fé gera milagre, sim, que foi o que aconteceu com Ana, uma oração sincera de entregar o seu filho para Deus e ser abençoada a partir do momento que ela orou e clamou de forma intensa, e que há tempo para todas as coisas, que Samuel foi uma bênção. Ele andou junto com Saul, andou junto com Davi, e teve o tempo de Saul, teve o tempo de Davi, e aprender que não adianta nós queremos colocar capas que não é para nós, porque o Senhor dá a capa, dá a túnica para cada um. Assim aconteceu com José. Seus irmãos ficaram enciumados, queriam a capa dele, mas a capa servia só para ele. Então não adianta pessoas, às vezes, que até nos amam, que querem nos ajudar, querer nos dar uma capa de proteção que não nos cabe. Porque a nossa proteção, ela vem de Deus, e Ele vai nos sustentar, Ele vai nos abençoar em meio às guerras e às dificuldades. Amém? Sejamos abençoados na prática dessa palavra, compartilhe e continue sendo abençoado no santo poder de Deus, porque nós cremos na palavra, nós cremos que o Senhor, Ele faz todas as coisas, e nós sabemos de uma forma muito genuína que nós podemos crer num Deus que vai nos dar a armadura correta para nós vencermos as batalhas do dia a dia, assim como Ele fez com Davi. Cada um de nós tem suas lutas, tem suas dificuldades, mas com muita fé e confiança em Deus, nós vamos conseguir romper, nós vamos conseguir vencer pela misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Sejamos abençoados na prática dessa palavra. Que Deus nos abençoe.